7h44 agora. Seguimos aqui outro destaque do noticiário nas últimas horas, um vazamento com cerca de 8 bilhões e 400 milhões de senhas que podem estar circulando na internet nesse exato momento. É o vazamento de dados que é considerado o maior da história, segundo muita gente. É um caso que foi denominado Rockall 2021. E a gente conversa agora sobre esse assunto com Marcelo Lau, que é especialista em cibersegurança. Marcelo, bom dia, obrigado por atender a CNN. Muito obrigado, Donato, e bom dia aos ouvintes da CNN. Pois é, esse vazamento aí que a gente acompanhou, o Marcelo, o que é que explica esses vazamentos cada vez mais frequentes? Porque volta e meia a gente está noticiando aqui algum tipo de vazamento de dados. É que dessa vez chama a atenção pelo volume, né? 8 bilhões e 400 milhões de senhas é muita coisa. Donato, não tenha dúvida. E se nós olharmos a população mundial, que não chega a 8 bilhões de habitantes, pois é, nós podemos considerar que, claro, será que vazaram mais dados do que habitantes no mundo? Então nós temos que refletir o seguinte, cada indivíduo, normalmente você tem um número finito de senhas, normalmente abaixo de 10 senhas. Podemos considerar que talvez esse volume de senhas vazadas corresponda a mais de 10% dos dados vazados, aí de senhas, credenciais de acesso vazadas de usuários. E a nossa preocupação surge da seguinte maneira: será que nós devemos trocar a nossa senha a partir desse momento, Donato? Será que aquele aplicativo que você usa, aquela sua rede social, será que ela está em risco? E esse é um dos aspectos muito importantes que nós devemos refletir. Será que a senha é um ponto suficiente para nos proteger? Talvez a senha não possa mais ser o único ponto de apoio para garantir a nossa segurança. O Marcelo, não pode ser também senhas empresariais, sei lá, tanto físicas quanto empresariais, daí dá esses 8 bilhões? Sim, as senhas provavelmente expostas incluem senhas corporativas e senhas de uso pessoal. O pior que acontece, Donato, as pessoas definem normalmente uma senha, ou pouco volume de senhas, no máximo aí 5 senhas por indivíduo, que elas compartilham. Infelizmente as pessoas usam as mesmas senhas de uso corporativo para uso pessoal. E quando esses vazamentos ocorrem, se algum criminoso vier utilizar uma senha que alguém utiliza na empresa, e se essa senha for a mesma que você utiliza numa rede social, ou mesmo aquelas para proteger o simples WhatsApp, infelizmente você pode vir a ser vítima dos criminosos. Qual é a melhor alternativa, hein, Marcelo, para a gente tentar pelo menos minimizar a possibilidade de ter uma senha hackeada ou uma senha exposta? Bom, vão algumas dicas importantes. Em primeiro lugar, não utilize senhas para finalidade pessoal que sejam iguais às senhas de uso corporativo, ou seja, senhas de correio eletrônico, acesso a sistemas corporativos devem ser distintas daquelas que você utilize para correio eletrônico pessoal, para as suas redes sociais. Entre elas se incluem Facebook, Instagram. Outro ponto importante: defina senhas para proteção àqueles aplicativos que normalmente você não protege adequadamente, se possível com um duplo fator de autenticação. Hoje nós recomendamos que o WhatsApp, Instagram, entre outros, tem esse duplo fator de autenticação porque, infelizmente, nesse período pandêmico, aumentou significativamente ações como o sequestro do WhatsApp, que hoje, inclusive, é utilizado para efetivar pagamentos. Então, esse cuidado mínimo dos usuários em diversificar as senhas, evitar anotá-las em papel e defini-las de uma maneira distinta, as senhas corporativas, é algo essencial. Pois é, o duro é guardar tanta senha, né, Marcelo? Porque a gente tem senha para tudo hoje em dia, né? Aí talvez por isso que as pessoas acabam colocando as mesmas nos mais variados modelos, né? Vai uma dica interessante, Donato. Se você quiser definir uma boa senha, talvez não utilize, em primeiro lugar, senhas que sejam parecidas com data de nascimento, nomes de parentes ou pessoas próximas, com filhos, esposa, marido, cônjuges, entre outros. Definir uma boa senha pode ser, por exemplo, vamos imaginar a frase: eu ouço a CNN. Então, por exemplo, eu vou colocar os primeiros caracteres desta frase, de cada uma dessas palavras. Essa é uma possibilidade de definir uma boa senha. O que é uma senha ruim, por exemplo?
Faço de conta que eu trabalho na CNN e vou colocar CNN@2021. Isso será ruim, porque apesar de ter letras, caracteres especiais e números, é uma senha óbvia. Então, para se definir uma boa senha, utilize aquilo que seja interessante, evite, claro, anotar em papel, mas hoje também existem cofres de senhas, Donato, até gratuitos que você pode utilizar, protegendo por uma senha principal, para que você consiga guardar essa senha de uma maneira adequada. Que maravilha. Você sabe que outro dia eu perdi uma senha e o rapaz que veio me ajudar a achar a senha, ele tinha que olhar o tamanho da senha corporativa que ele tinha. Ele dizia, não, a senha aqui é muito longa, eu não sei, eu não consegui decorar. E ele olhava lá a senha, assim, porque são infinitos caracteres lá que ele tinha para isso. Agora, as empresas, normalmente, Marcelo, elas pedem para trocar a senha a cada 3 meses, a cada 2. Isso é melhor para a segurança? Vamos imaginar que trocar a senha, ela é boa, é uma excelente recomendação. Mas imagina, Nonato, eu vou colocar de novo, vamos dar o exemplo de uma senha que alguém utilize aí na CNN, que seja, por exemplo, CNN Nonato 01 em janeiro. Aí eu troco a senha para CNN Nonato 02 em fevereiro, até chegar o mês 12 com o final 12. Isso também não é uma boa prática para a troca de senhas. Se nós usarmos uma forma preditiva, ou seja, passível de ser adivinhado, da utilização da troca de senhas, isso também não será efetivo. Então, ter uma troca de senhas periódica é excelente, mas a questão é saber escolher uma boa senha nesse momento da troca é essencial. Caso contrário, infelizmente, essa troca será inócua. Agora é isso, Marcelo, você trouxe aqui uma série de recomendações, né? Mas infelizmente é algo que a gente vai ter que conviver, né? Um chamado crime dos dias atuais e inevitavelmente os criminosos atuariam nessa área também. O que a gente pode fazer é tentar minimizar, né? Esse é o ponto. Isso, dificultar a vida do criminoso. Quando nós fazemos isso, então, em primeiro lugar, quando nós falamos de senhas, a maioria das pessoas utiliza o seu smartphone. Infelizmente, existem muitos aplicativos maliciosos que podem ser instalados no seu dispositivo. E vão umas dicas importantes. Por exemplo, todo smartphone tem que ter um antivírus. Mesmo que seja um iPhone, um Android, é necessário ter um antivírus. Outro ponto importante, não instale aplicativos que você não conheça a origem. E se ele for de graça, certamente se algo é de graça, o produto é você. Então, tome cuidado nos permissionamentos de todo aplicativo. E aí, Nonato, você imagina, você baixa um aplicativo que seja uma lanterna. Se a lanterna pede dados dos seus contatos, é porque aquilo não é uma lanterna. Então, nós devemos ficar muito atentos a softwares, aplicativos que você utilize. Outro ponto importante, defina uma senha ou algo para garantir a segurança para ingressar no seu smartphone. Infelizmente, muitas pessoas não colocam a mínima proteção. Então, nesses casos, isso pode propiciar um risco maior. E agora, nesse momento de pandemia, as pessoas emprestam celular uma para as outras. Infelizmente, na situação de pandemia, tem gente que não tem computador em casa, não tem smartphone para poder possibilitar aos filhos estudar na escola. E nesse empréstimo, o que acontece? Os filhos acabam, às vezes, baixando programas, normalmente de entretenimento, joguinhos, e parte desses joguinhos disponíveis na rede mundial de computadores, infelizmente, são maliciosos. Então, essas são algumas poucas dicas que realmente nós recomendamos para o nosso ouvinte, que muitas vezes não sabe o que fazer para se proteger um pouco mais. Marcelo Lau, especialista em cibersegurança, muito obrigado pela conversa com o ouvinte da CNN e um bom dia para você. Ótimo dia, Nonato, e ótimo dia para todos os ouvintes. Muito obrigado. Marcelo trazendo aqui algumas dicas para a gente tentar minimizar a ação dos criminosos virtuais.